Tava eu à toa na vida procurando alguma coisa para ler, e aí nessas horas a gente sempre tem um estoque de livro pequenininho pra gente dar um cabo aqui, fechar um mês com grandiosidade. Chegou o dia de um desses. Pode ser uma boa oportunidade para você também, que está procurando uma coisa curtinha para ler. Livro de hoje, John Maxwell Coetzee, Contos Morais, cara, o último livro do Coetzee que eu li, né, retomei a leitura do Coetzee depois de muitos anos sem ler ele. O Coetzee, pra mim, assim, é um autor que eu gosto muito, tá? Gosto muito mesmo, assim. Eu falo de vez em quando, que ele é meio escoteiro, que tem essas coisas assim, mas li bastante coisa do cara. Pô, tem um livro autografado por ele aí, cara, Meu Espera dos Bárbaros fotografado, conheci o Coetzee aqui em Curitiba quando ele veio dar palestra aqui lá no teatro lá do Fernando Montenegro, no shopping Novo Batel, né? No parada lá do Marcelo Almeida. Então, assim, li bastante coisa do cara, pelo menos até o verão, né? Depois do verão eu não sei se eu li muito mais coisa dele, né? Eu li o Fall também. A gente fez a resenha do Fall aqui no canal. Saiu, que a gente gravou lá na praia, hein? Lembra? A gente gravou lá em Mambucaba. Enfim, saudade de Mambucaba. Então, assim, cara, o Contos Morais é um livro, como eu falei, um livro curtinho, ele tem umas 140 páginas, mas de letra grande, né? Aqui, ó, lê rapidinho. E são contos do Coetzee, e, cara, se eu não me engano, eu não... Vingou mais um dinheiro aí no jogo do Tigrinho? Hã? É a tua mensagem. A minha mensagem? Ué? É aquela hora. Caralho, chegou só agora. Então tá. Eu não lembro de ter lido contos do Coetzee, cara. Eu lembro de ter lido ensaios que ele fez, especificamente no Elizabeth Costello e na Vida dos Animais. A Vida dos Animais sendo um livro que está em grande parte contido dentro do livro Elizabeth Costello, né? Mas contos mesmo eu não tinha lido ainda. Então legal, cara. Eu li aqui esses Contos Morais do Coetzee. Aqui na cinta, né? Aliás, muito legal aqui esse projeto gráfico novo que eles fizeram, né? Mais geométrico, mais gráfico aí, menos, né? Antigamente, pô, agora eu não tô conseguindo pegar aqui as minhas capas dos livros do Coetzee, que eles estão lá em cima, mas antigamente as capas eram umas pinturas meio abstratas, meio impressionistas, assim. Agora tá essa vibe. O design de livros vai mudando, né? Conforme a gente vai... a gente que recebe bastante livro aqui, ao longo dos anos, a gente vai vendo essas tendências novas aí aparecendo. Mas aqui nessa cinta, diz que o livro é da tradução José Robin Siqueira, e diz que são 7 contos sobre o desejo, ou sobre como lidamos com o objeto, ou sobre como lidamos com o desejo dentro dos limites da nossa cultura. Mulheres, homens, animais, as criaturas do Prêmio Nobel John Maxwell Coetzee não vivem para ser exemplos, assim, para nos desafiar a entender esse conflito em toda a sua complexidade e beleza. Eu não saquei direito qual que é dessa do desejo aqui no livro, para ser bem sincero. Eu realmente não vi isso. O que eu vi aqui é um Coetzee tomando consciência da sua mortalidade e dando um pouco mais de vazão para histórias com mais coração e menos ação, né? Com mais, né? Se vocês leram, por exemplo, O Homem Lento, ou Desonra, ou A Espera dos Bárbaros, ou Vida e Época de Michael Carr, que são romances assim que acontecem, né? Coisas e tal. Aqui não, aqui a gente vê reflexões interiores, muito interiores inclusive, e principalmente eu falo que é o Coetzee se dando conta da sua mortalidade, porque tirando os 2 primeiros contos, os 5 últimos são sobre a Elizabeth Costello, né, que é o alter ego do Coetzee. Tem até um livro, né, como que eu mencionei mais cedo aqui nesse vídeo, que eu chamo Elizabeth Costello, que são conferências dela sobre literatura e sobre ética, principalmente ética animal. A Elizabeth Costello, assim como Coetzee, é vegetariana, então ela tem uma coisa da ética animal que é muito importante para ela nas discussões, enfim. Os 2 primeiros contos podem ou não podem ser sobre personagens que aparecem nos últimos 5, né? Se são, ele não deixa explicitado. Ele dá uma breve ideia de que o primeiro possa ser, porque se passa na França. O segundo não tanto, mas enfim,
isso pouco importa, tá? Cara, vamos lá. Sobre os contos assim, desse livro de uma maneira mais geral. Elizabeth Costello aqui tá velha e ela tá morando numa aldeia na Espanha, no interior da Espanha, chamada San Juan. Tem um cara de quem ela cuida, chamado Pablo. O Pablo é meio que um exibicionista que, né, ia ser preso, ia ser linchado pela galera. Elizabeth Costello falou, não, eu cuido desse cara aqui. E aí o cara fica ali na cozinha dela, tipo, meio que dorme na cozinha dela e fica o dia inteiro na cozinha dela recortando foto do Papa, João Paulo II, no jornal. E o Papa já é o Bento XVI quando acontecem as histórias aqui. E os filhos dela, que é o John e a Ellen, né? E ainda tem a Norma, que é a mulher do John, estão ali tentando ver o que eles fazem com a mãe, assim, né? Porque a mãe tá ficando velha, tá ficando cada vez mais frágil, cada vez mais dependente, mas ainda assim, pô, tá se prestando a fazer umas paradas, tipo, cara, cuidar de um taradão da vila aí e morar numa casa, a casa é cheia de gato silvestre, que ela cuida dos gatos e tal. E eles ficam meio sem saber, assim, falando, pô, mas sei lá, né, vai pra uma cidade grande, né, acontece alguma coisa com você, tem hospital, tem coisa assim, e ela fala, não, quero ficar aqui mesmo, escreve as coisas. E aí, nesses contos acontecem vários embates filosóficos relativamente densos para uma conversa familiar, principalmente sobre a condição do ser humano em decaimento e sobre a relação do homem com os animais, né, principalmente com os animais que ele domina, né, e subjuga, e oprime, e, enfim, todas essas coisas. Então, basicamente o que a gente tem aqui dentro é isso, né? Até o nome Contos Morais, né? Que é um livro assim, absolutamente sem moral nenhuma, mas pode ter a ver com as fábulas morais do Esopo, né? Enfim, pode ser isso. Ou pode ser, sei lá, acho que pode ser só isso mesmo. Não sei se pode ser outra coisa, não. Aqui a gente vê, assim, embora seja um livro de contos, que eu falei, né? Eu nunca li contos do Coetzee antes, mas a gente tem aqui os elementos que fazem a literatura do Coetzee ser a literatura do Coetzee, né? Que é justamente isso, algumas reflexões muito profundas sobre a ética animal, algumas reflexões interiores e muito amorais e muito racionais. Eu acho que principalmente isso, assim, aqui tem muito pouco de emoção e é como se fosse o domínio pleno da razão do ser humano sobre tudo, né? Que eu acho que Coetzee, inclusive, como militante, né, dos direitos animais, acho que ele precisa, mais do que a gente, pessoas onívoras e tal, precisa acreditar nessa superioridade da racionalidade sobre a emoção humana, porque é justamente isso que faz a gente não comer os bichinhos, não é isso? De acordo com a filosofia dele. Então aqui a gente tem assim, cara, a galera é muito friona, né? Como ele mesmo é meio frião, assim, a gente sabe de relatos aí dele, assim, que, cara, o cara não conhece muito bem as emoções, embora tenha escrito coisas assim bem bonitas mesmo. Mas ele no trato pessoal, o cara é meio durão. Então é isso, assim, né? E no meio disso, a Elizabeth Costello, né? Que é esse personagem com Coetzee se apega demais a ela. Acho que agora que ele está ficando cada vez mais velho e talvez esteja vendo aí o bafo da morte no cangote, deve estar sentindo um apego ainda maior por ela, porque existe essa ideia de que né, sei lá, a obra que vai sobreviver à vida do autor, enfim, e principalmente acho que ele fala aqui numa página, o livro termina com a Elizabeth Costello contando para o filho dela sobre o documentário que ela viu sobre uma granja e uma esteira de pintinhos, assim. E ela fala assim, não consigo tirar a imagem da cabeça, John. Todos aqueles bilhões de pintinhos que nascem neste lindo mundo e a quem concedemos a graça de viverem por um dia antes de serem triturados porque são do sexo errado, né, porque as fêmeas viram poedeiras e os machos são moídos para virar a ração, né? Porque não se encaixa no plano de negócios. Na maior parte do tempo, não sei mais do que eu acredito. As convicções que eu tinha parece que foram dominadas pela névoa e confusão na minha cabeça. Mesmo assim, me apego a uma última convicção, a de que aquele pintinho que apareceu para mim na tela ontem à noite apareceu por alguma razão, ele e outros seres insignificantes cujo caminho se cruzou com o meu quando estavam a caminho de suas respectivas mortes. É para eles que eu escrevo. A vida deles é tão breve, tão facilmente esquecível. Eu sou o único ser no universo que ainda se lembra deles.
se deixarmos Deus de lado. Depois que eu for embora, haverá apenas vazio. Será como se eles nunca tivessem existido. Por isso é que eu escrevo sobre eles e por isso eu quis que você lesse sobre eles, para passar adiante a memória deles para você. Só isso, né? Então aqui a gente tem essa profusão de um sentimento final, né? Um sentimento porra, né? 45 do segundo tempo mesmo, de cara, depois que eu fui embora, já tá falando dessas coisas, que fica essa questão moral que Procódzi é muito importante, porque assim, vai-se a literatura, vai-se as palavras, as construções poéticas, etc., fica a ideia e o ideal, né, do autor político, militante, que, enfim, advoga por essas criaturas sem representatividade, sem poder no mundo em que a gente vive. Então, assim, é um livro, primeiro, super gostoso de ler, super bom. Até assim, li ele e falei, pô, é bom ler Coetzee, cara, eu devia ler mais, né? Mas eu também tenho essas coisas assim com alguns autores que eu já li bastante, tipo Saramago, Mia Couto, Luiz Alfredo Garcia Rosa, que eu li, pô, sei lá, uns 15 livros assim, e eu lia tudo de uma vez só, sabe? No ano, assim, eu falava, não consigo voltar pros caras, né? O Coetzee é um deles. Mas lendo esse livro curtinho foi um bom vislumbre dessas coisas que eu tinha, né, em relação à literatura dele, que me fez gostar tanto dele, né? Ele fala aqui, ó, gato tem fisionomia, não cara, diz a mãe. Uma fisionomia corpórea. Mesmo nós, você e eu, não nascemos com cara. A cara tem que ser produzida em nós, como se produz fogo com carvão. Eu produzi a sua cara, das suas profundezas. Me lembro como eu me curvava em cima de você e soprava dia após dia, até que afinal você, o ser que eu chamava de você, meu filho, começou a vir à tona. Era como invocar uma alma. Quer dizer, o cara assim, ele está abandonando um pouco a pretensão literária dele para abraçar uma pretensão mais filosófica, com menos essa coisa é meio cioso a gente falar, né? Com menos impressão de verdade, com menos busca de verdade, né? Para fazer uma literatura mais ensaística, mais densa, que produza um efeito de reflexão e de racionalidade no leitor, né? Ao invés de um arrebatamento que ainda assim pode vir pelo choque, pela força das ideias dele, mas que não vão vir pelas ações, pelos comportamentos de ação dos personagens, né? Muito mais a renúncia deles, né, em relação à vida é o que dá a tônica da ação do livro, né? Muito mais do que o que eles podem fazer, o que eles deixam de fazer nesse caso, né? Então, assim, basicamente é isso esse livro, né? Os contos são os dois contos que não tem Elizabeth Costello, eles são bem legais na real, cara. O primeiro conto, ele é bem curto, eu achei que ele podia ter sido melhor desenvolvido, podia até ter virado uma coisa maior, mas é sobre uma mulher que ela passa na frente de uma casa que tem um cachorro que late pra ela e pega ela de surpresa todo dia, assim, ela se assusta. E aí ela vai tirar uma satisfação com os donos, assim, fala assim, olha, vocês têm que fazer uma coisa com esse cachorro, porque eu tenho o direito de não ser, né, atormentada por ele, não sei o quê. E daí os donos, assim, tipo, mandam ela tomar no cu e botam ela pra fora de casa, ameaçando literalmente soltar os cachorros em cima dela. E o segundo conto, que também achei que poderia ser melhor desenvolvido, é sobre uma mulher que tem um caso extraconjugal muito sistemático, muito rotineiro com uma pessoa, e que ela sabe que vai acabar e ela vai voltar pro casamento dela e ela é feliz no casamento dela, mas ela tem aquilo ali que é um momentinho dela de desvio dessas coisas, e é uma abordagem, de novo, né, extremamente racional, né, nada a ver com parece que os personagens do Coetzee precisam estar todo o tempo refletindo sobre o que eles fazem, sobre o que eles desejam, sobre o que eles gostam, né? Parece que eles não podem
deixar de lado essa coisa inexplicável da vida, assim, né? A gente, porra, né? Sei lá, por que a gente gosta das coisas que a gente gosta, né? Por que a gente sente atração e sente tesão em algumas coisas, em outras não. E se você for parar para ficar pensando em tudo isso, você pode ser que você acabe perdendo tesão, se você for racionalizar. Vai levar lá pro teu psicanalista lá, assim, eu queria saber por que eu tenho tesão em, sei lá. Não tinha um papo aí que tinha um ex-prefeito ou atual prefeito, porque eu não sei, que tinha um fetiche de se vestir de bebê, assim. Você já ouviu essa? Enfim. Assim, digamos que seja isso, assim, digamos que exista um político aí que, porra, que tem esse fetiche de se vestir de bebê na cama e ele vai lá levar pra psicanálise. Assim, hoje vamos descobrir aí por que eu... Da onde que veio essa minha tara em me vestir de bebê. Assim, cara, vai matar a brincadeira pra você, né, cara? Então, assim... mas os personagens dele estão sempre meio que confrontando isso, se refletindo, etc. Então acho que poderia ter sido melhor desenvolvido nesse sentido, mas também, se não foi, não tem problema, né? São dois contos que se encerram, ainda que eu acho muito brevemente, talvez no projeto maior do Codizia a coisa faça mais sentido dessa forma, tá? Então é isso, tá aqui. Já leram Codizia, cara? Não sei se Desonra, acho que todo mundo já leu, né? Se não leu, tá perdendo, né? Desculpa, gente, deixa eu fazer uma retratação. Eu falo, acho que todo mundo já leu Desonra. Eu já tomei muita bronca por causa disso. Falar assim, você não pode ficar presumindo que as pessoas já leram as coisas que você leu, e que só porque um livro foi famoso, que, enfim, né? Então, assim, muita gente já leu Desonra. Se você não leu Desonra, pode ler Desonra, é um ótimo livro. Mas já leram outras coisas do Codizia, vamos comentar aqui na caixinha de comentários, vamos conversar sobre o Codizia, sobre os contos morais aqui, sobre Elizabeth Costello, Ética Animal, o que vocês quiserem. Sobre a Ética Animal, achei que ele podia ter avançado mais na discussão sobre a Ética Animal, né? A Ética Animal é um assunto interessante. Aqui ele está colocando as ideias dele, ele está mais meio que como divulgador científico da coisa, do que como realmente, né, um filósofo da Ética Animal. Então aqui não tem nenhuma ideia nova pelo que eu li, né? Aliás, um grande arauto aí da bioética e da ética animal é um brasileiro, né, que é o professor Olinto Pegoraro, e eu li o livro dele, né? Ele foi professor da minha mãe, me deu o livro aí, ali. Ótimo livro, né? Então, se vocês tiverem interesse sobre esse assunto também podem ler o livro dele, mas achei que ele poderia ter jogado umas ideias novas, assim, mais do que tentar só criar literatura em cima de ideias que já estão até bem velhas aí nesse campo, né? Mas beleza. Se inscreva no canal, dá um joinha, ajuda a gente lá no Catarse, galera. A gente está sempre precisando da sua ajuda lá no Catarse para manter o canal livre de links suspeitos que vocês conhecem bem, né? E de publis suspeitos também. Você sabe que a gente faz publi aqui, mas os publis que a gente faz são todos assim muito honestos mesmo. Eu não faço publi de livro que eu não gosto. Pretendo continuar assim. Então ajuda a gente lá pra gente conseguir manter o canal. Comenta o que vocês quiserem. Um abraço e tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like M-I? Think